Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Ler o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 4. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm duas fontes bem diferentes, que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são uma consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque foram resultado do interesse ou da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação? Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes? Fecha ali, por favor, pede para essas crianças parar de correr. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o princípio, por fraqueza ou indiferença? Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o princípio, por fraqueza ou indiferença? Esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade tola que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação. E aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a Tua presença, a Tua proteção, a presença do nosso irmão Leon Denis, o patrono, o responsável por este estudo, por este livro, que ele nos inspira de onde estiver. Em nome desse irmão querido, em nome de Allan Kardec, do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos então a Deus, acima de tudo, a permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então a gente continua aqui estudando a obra de Leon Denis, a questão da reencarnação, as experiências que Leon Denis trouxe de muitos dos seus contemporâneos, fazendo com que tenhamos a certeza absoluta da reencarnação.
Então são provas experimentais sobre a reencarnação. Aqui na edição CELD, página 255. Na edição da FEB, página 230. Então, depois do asterístico, página 230 do livro Problema do Ser e do Destino, da edição da FEB. Na edição do Centro Espírita Leon Denis, página 255. Depois aqui também dessa peninha. Vamos lá. Indicamos neste capítulo as causas físicas do esquecimento das vidas anteriores. Ao terminá-lo, não seria conveniente colocar-nos em outro ponto de vista e nos perguntar se este esquecimento não se justificaria por uma necessidade de ordem moral. A lembrança do passado não nos parece desejável para a maioria dos homens frágeis, varinhas pensantes que o sopro das paixões agita. Parece, ao contrário, indispensável a seu adiantamento que as vidas de outrora sejam momentaneamente apagadas da memória. A persistência das lembranças provocaria persistência das ideias errôneas, dos preconceitos de casta, de tempo e de meio. Em resumo, de toda uma herança mental, de todo um conjunto de maneiras de ver, de coisas que teríamos tanto mais dificuldade de modificar, de transformar, quanto mais vivas estivessem em nós. Neste caso, haveria muitos entraves à nossa educação e a nossos progressos. Nosso julgamento estaria, com frequência, falseado desde o nascimento. O esquecimento, ao contrário, permitindo-nos aproveitar mais amplamente os estados diferentes que uma nova vida nos proporciona, ajuda-nos a reconstruir nossa personalidade com um planejamento melhor. Nossas faculdades e nossa experiência ganham com ele em extensão e profundidade. Então, Leon Denis está falando aqui das benécias do esquecimento do passado, porque a gente traz conosco a experiência e a gente ganha com isso. Porque a lembrança nos humilharia, em alguns casos, ou exaltaria o nosso orgulho, a nossa vaidade, em outros. Ou a lembrança de um passado colocaria-nos diante de pessoas que nós prejudicamos e a gente, se lembrando, nos envergonharíamos, ou de pessoas que nos prejudicaram e a gente, lembrando, seria mais difícil o perdão. A gente vê essa ligação entre pais e filhos, esposas e esposos, que voltam sempre com o objetivo de caminharem juntos, de fortalecerem os laços de amor, de perdão em família. Então, a reencarnação, ela é fundamental para o nosso crescimento e fundamental que a reencarnação venha com o esquecimento do passado. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Em mundos mais adiantados, certamente essa lembrança é mais fácil, mas em planetas pesados como a Terra, é prudente que não nos lembremos das nossas ações anteriores. Outra consideração ainda mais grave: o conhecimento de um passado delituoso, maculado, olha, o que nós acabamos de dizer, né? Deve ser o caso de muitos de nós. Seria um fardo pesado carregar, dado a nossa inferioridade ainda. A gente olha para a gente vê que nós somos muito imperfeitos ainda. A gente sabe disso. Então seria um peso a gente lembrar das coisas erradas que a gente fez. É necessária uma vontade bem sólida para ver
sem titubear, desenrolar-se uma longa sequência de erros e de quedas, de atos vergonhosos, de crimes, talvez, para pesar-lhes as consequências e resignar-se a enfrentá-las. Atualmente, a maioria dos homens é incapaz de tal esforço. A lembrança das vidas passadas só pode ser proveitosa ao espírito bastante evoluído, bastante senhor de si mesmo, para suportar-lhe o peso sem perder as forças, bastante desapegado das coisas humanas, para contemplar com serenidade o espetáculo de sua história, reviver as dores suportadas, as injustiças sofridas, a traição daqueles a quem amou. É um doloroso privilégio conhecer o passado esquecido, passado de sangue e de lágrimas, e também uma causa de torturas morais, de dilacerações interiores. Vide a lembrança da nossa irmã Ivônia, como ela sofria com a lembrança do passado. Desde a infância, o pai que ela desprezou, o suicídio, quanta dor causou, a lembrança do lar que ela não poderia ter mais por culpa dela. Pois é. As visões a ele relacionadas seriam, na maioria dos casos, uma fonte de preocupações terríveis para a alma frágil em luta com seu destino. Se nossas vidas precedentes tiverem sido felizes, a comparação entre as alegrias que elas nos davam e as amarguras do presente tornaria estas últimas insuportáveis. E se tiverem sido condenáveis, a expectativa dos males a que elas dariam origem paralisaria nossa ação, tornar-nos-ia existência estéril. A persistência dos remorsos, a lentidão de nossa evolução, far-nos-iam crer que a perfeição é irrealizável. Mas, realmente, muitos de nós sente remorso, uma palavra pesada, né? Tem um peso. Mas sente, sim, de coisas que fizemos nesta vida. Inclusive agora, a gente acha que poderia ter feito diferente. Imagine, poderia ter feito diferente. Imagine você com esse peso, desse peso trazido de outras existências, de 200 anos atrás. É muito doloroso para a alma. A compreensão nossa agora da reencarnação é diferente, seu peso era muito maior. Exatamente, exatamente. As visões a ele relacionadas seriam, na maioria, é aqui mesmo? Quantas coisas que tanto são obstáculos à nossa paz. Quantas coisas que tanto são obstáculos à nossa paz interior. Quantos empecilhos à nossa liberdade não gostaríamos de apagar de nossa vida atual. O que não seria, então, se a perspectiva dos séculos percorridos se apresentasse incessantemente com todos os detalhes diante de nós? O que importa ter consigo são os frutos úteis do passado, isto é, as capacidades adquiridas. Este o instrumento do trabalho, este o meio de ação do espírito, e também tudo o que constitui o caráter, o conjunto das qualidades e defeitos, dos gostos e aspirações. É tudo que transborda da consciência profunda para a consciência normal. O conhecimento integral das vidas passadas representaria inconvenientes terríveis, não só para o indivíduo, mas também para a coletividade. Mas é claro, né? Não somente o peso, obrigado,
que carregaríamos com remorsos, dada a história recente nossa. Quando a gente olha para a história, uma história de dor, de muita dor na humanidade, muitas guerras, muitos conflitos, muita confusão, e nós somos egressos desse movimento todo. Além de trazer problemas pessoais, traria para as coletividades. Às vezes você luta com um preconceito que está arraigado em você, né? E você imagina você. Isso é para a humanidade, como é que seria? Pois é. Você tenta, né? Consegue passar um verniz, mas. Então, o conhecimento integral das vidas passadas apresentaria inconvenientes terríveis, não só para o indivíduo, mas também para a coletividade. Ele introduziria na sociedade elementos de discórdia, fermentos de ódio, que agravariam a situação da humanidade e empreenderiam qualquer progresso moral. Todos os criminosos da história, reencarnados para espiar, seriam desmascarados. Novamente as vergonhas, as traições, as perfídias, as iniquidades de todos os tempos expursiam a visão. O passado acusador, tornado público, tornar-se-ia um motivo de profunda divisão e de vivos sofrimentos. Imagine você, se você reconhecesse agora Adolf Hitler reencarnado e disputando uma eleição aqui no Brasil, e você soubesse que era ele, você ia dar oportunidade? Um Mussolini. Então você pensa nesses... Mas esses homens, esses grandes homens, são grandes homens, eles erraram. Um dia eles vão acertar. Eles vão ter que voltar em missões com a coletividade, porque eles faliram diante da coletividade. Então, no futuro, novamente serão chefes de nação. Todos esses homens. Imagine o Mao Tse Tung voltando e você sabendo quem ele é. Você traria sérios problemas, ele traria sérios problemas para a coletividade e a coletividade para ele, mesmo que ele tenha se arrependido, mesmo que ele queira fazer tudo diferente. Então esses homens que estão falindo aí na política, vamos falar aqui do nosso país, a gente vê escândalos em cima de escândalos, são os mesmos que faliram no passado. Eles estão repetindo o erro deles. Você vai dar uma terceira oportunidade? Quiçá essa já seja a terceira ou a quarta. A gente não sabe. Você daria a quinta? Mas Deus sim, Deus daria. Então, olha a importância do esquecimento do passado. Então são causas, a lembrança trariam dores coletivas e individuais. O conhecimento aqui, né? Integral, é aqui que nós estamos? Não. O homem, vindo a este mundo para agir, desenvolver suas faculdades, conquistar novos méritos, tem de olhar para frente e não para trás. O futuro se abre diante dele, pleno de esperança e de promessas. A grande lei o conduz a avançar resoluto e para tornar-lhe mais fácil a marcha, para livrá-lo de qualquer elo, de qualquer fardo, estende-lhe um véu sobre o passado. Agradeçamos a potência infinita que, aliviando-nos da bagagem esmagadora das lembranças, torna-nos mais fácil a ascensão e a reparação menos amarga. Às vezes, propõe-nos o argumento de que seria injusto ser punido por faltas esquecidas, como se o esquecimento apagasse a falta. Dizem-nos, por exemplo,
uma justiça que se trama em segredo e que nós mesmos não podemos aquilatar, tem de ser considerada como uma iniquidade. Então, será que falta esquecida apaga a falta? Mas pensando bem, a gente tem que saber, Deus é justo. Deus é justo. Ontem eu passei ali o dedo ali no negócio lá do telefone. Aí eu vi lá, menino foi comido pela onça, lá no mato, lá em Belém. Falei, poxa, a criança foi pescar e a onça comeu, lá no mato, coisa do mato, né? Me deu até arrepio. Ainda bem que aqui não tem mato para ter onça, né? Mas o que foi que aconteceu ali? Uma injustiça de Deus? Quem sabe esse mesmo menino simples não foi aquele que tocava o leão em cima dos prisioneiros lá no circo em Roma e agora renasceu lá no Belém do Pará, numa cidadezinha desconhecida no meio do mato. E quando vai pescar num rio daquele, a onça o ataca. Ah, mas ele não lembra. Mas a justiça se fez. É o olho por olho, o dente por dente? Não. Foi o remorso dele, a dor dele, que ele pediu para passar pela mesma experiência, para que nunca mais ele cometa o mesmo erro. Independente do tempo que passou, aquele espírito não ficou marcado. E dependendo do tempo que passou, lembrou bem o Tiago, se foi lá no circo romano, olha quantos séculos se passaram. E se ele fez injustamente para alguém, aquelas coisas com raiva de alguém, né? Pois é. Então a gente não lembrar não é injusto, é bom. Por quê? Se os pais dele, se ele lembrasse do que fez, não teria a mesma repercussão e não teria recebido com tanto amor e carinho. Ó, esse camarada foi um daqueles crudelíssimos senadores romanos. Pode ter sido. Pode ter sido. Pode ter sido até um imperador daquele. Pode ter sido. Mas pensando bem, não será tudo um segredo para nós? O brotinho de grama que nasce, o vento que sopra, a vida que se agita, o astro que desliza na noite silenciosa, tudo é mistério. Se só devemos acreditar nas coisas bem compreendidas, em que vamos acreditar então? O raciocínio de Leon Denis é belíssimo, né? É um mistério meu passado. Sim, mas o brotinho da grama que nasce é um mistério também. Como é que aquilo nasce? Nenhum homem consegue reproduzir um mato, um capim em laboratório. Ele não cria. Ele modifica geneticamente, mas não cria do zero. O vento que sopra, de onde ele vem, para onde ele vai, ninguém sabe, é um mistério. A vida que se agita, o astro que que se desliza na noite silenciosa, tudo é mistério. Se só devemos acreditar nas coisas bem compreendidas, em que vamos acreditar então? Se um criminoso, condenado pelas leis humanas, fica doente e perde a memória de seus atos, e vimos que o caso de amnésias não são raros, deve-se concluir que sua responsabilidade desaparece ao mesmo tempo que suas lembranças? Potência alguma pode fazer com que o passado não exista. Quantos aí assassinos dizem, eu não me lembro de nada, eu não me lembro de nada. Não apaga a falta que fez. Em muitos casos, seria mais atroz saber do que ignorar. Quando o espírito cujas vidas anteriores foram condenáveis
deixa a terra e as más recordações despertam para ele, quando vê que se erguem sombras vingativas diante de si, será que ele lamenta o tempo de esquecimento? Será que acusa Deus de lhe ter tirado com a lembrança de suas faltas a perspectiva das provas que elas acarretariam? Cara, o Leon Denis tem um raciocínio enxuto e brilhante. Então, eu esqueci o meu passado de comprometimento com a sociedade, com individualidades. Eu vou me lamentar depois, esse período curto de vida que eu estou aqui na Terra, olha, com a possibilidade de crescer no centro espírita, de estudar a doutrina espírita. Eu, com o esquecimento do passado, eu estou tentando ajudar as pessoas, né, na medida das minhas forças. Quanta coisa boa está acontecendo. Eu vou me lamentar de não lembrar do meu passado? Claro que não. Eu vou dar graças a Deus, eu vou dizer obrigado. E eu consegui progredir nesse pedaço. Está certo, eu fiz muito mal. Está certo, eu fiz muito mal, eu errei muito, mas nessa eu acertei. Nessa eu acertei. Obrigado, Senhor. E se eu tivesse com a lembrança lá, não teria o mérito. E quiçá a culpa me paralisaria. Não é? Eu estou falando eu, mas cada um de nós. Estou pegando aqui o exemplo como um todo. Em muitos casos, seria mais atroz saber do que ignorar. Quando o espírito, cujas vidas anteriores foram condenáveis, deixa a terra e as más recordações despertam para ele, quando vê que se erguem sombras vingativas diante de si, será que ele lamenta o tempo do esquecimento? Será que acusa Deus de lhe ter retirado com uma lembrança de suas faltas a perspectiva das provas que elas acarretariam? Que nos baste, portanto, conhecer o objetivo da vida, saber que a divina justiça governa o mundo. E isso a doutrina espírita está nos dando, o objetivo da vida, que Deus governa o mundo através da sua justiça. Nos basta isso. Cada qual está no local que construiu para si, e nada que não seja merecido acontece. Não temos nossa consciência por guia e os ensinamentos de gênios celestes não brilham com vivo fulgor em nossa noite intelectual? Mas o espírito humano vagueia ao sabor dos ventos da dúvida e da contradição. Ora acha que tudo está bem e pede novas potências de vida. Ora maldiz a existência e clama pelo nada. Pode a justiça eterna adaptar seu planejamento à nossa visão passageira e instável? Propor a questão é resolvê-la. A justiça só é eterna porque é imutável. No caso de que tratamos, ela é a harmonia perfeita que se estabelece entre a liberdade de nossos atos e a fatalidade de suas consequências. O esquecimento temporário de nossas faltas não impede seu efeito. Ignorar o passado é necessário, a fim de que toda a atividade do homem se encontre no presente e no futuro, a fim de que ele se submeta à lei do esforço e se adapte às condições do meio em que renasce. Durante o sono, a alma age, pensa, vaga. Às vezes, retorna ao mundo das causas e encontra a noção das vidas transcorridas. Assim como as estrelas só brilham à noite, nosso presente também tem de velar-se em sombras para que as luzes do passado possam acender-se no horizonte da consciência. A vida na carne é o sono da alma, é o sonho triste ou alegre. Enquanto ele dura, esquecemos os sonhos precedentes, isto é,
as encarnações passadas. Entretanto, é sempre a mesma individualidade que persiste sob duas formas de existência. Em sua evolução, ela atravessa alternadamente períodos de contradição e dilatação de sombras e de luz. A personalidade se restringe ou se expande nestes dois estados sucessivos, como se perde e se reencontra, por ocasião das alternâncias de sono e vigília, até que a alma, chegando ao apogeu moral e intelectual, termine para sempre de sonhar. Em cada um de nós há um livro misterioso, onde tudo se inscreve em caracteres indeléveis. Fechado a nossos olhos durante a vida terrestre, abre-se no espaço. O espírito adiantado percorre-lhe as páginas à vontade. Nelas encontra ensinamentos, impressões e sensações que o homem material tem dificuldade de compreender. Este livro, o subconsciente dos psiquistas, é o que chamamos de perispírito. Quanto mais este se depura, mais as lembranças ficam nítidas. Nossas vidas, uma a uma, emergem da sombra e desfilam diante de nós, para nos acusar ou glorificar. Os menores fatos, atos, pensamentos, tudo reaparece e se impõe à nossa atenção. Então, o espírito contempla a realidade temível, mede seu grau de elevação, sua consciência se pronuncia sem apelação. Nessa hora, como nas suaves, para as almas das boas ações praticadas, as obras sacrificiais. Mais duras são as quedas, as obras do egoísmo e iniquidade. Aí está a beleza que Leon Denis escreve e o seu raciocínio lógico, justificando o esquecimento do passado. Não tem nem o que explicar, né? Está bem claro, bem autoelucidativo. Perguntas? No question? Aí ninguém pergunta nada também? Tem pessoas nos ouvindo? Né? Vamos para esse último trecho aqui, que na aula que vem a gente vai para as vidas sucessivas, crianças prodígios e a hereditariedade. Então vamos terminar esse raciocínio. Durante a encarnação, lembremos-nos disto: a matéria cobre o perispírito com seu espesso manto. Ela comprime, apaga suas radiações. Daí o esquecimento. Então é a matéria que cobre com o seu manto o perispírito, por isso que a gente esquece. Agora vocês viram o detalhe, a gente é capaz de lembrar até de pensamentos que tivemos. Qual foi o pensamento que eu tive às 7 horas da noite, no dia 12 de outubro de 1925? Está registrado aqui. Você diz, mas isso é possível? Se você pegar uma fita cassete, que ela é material, você volta e você vai lá, fita cassete, ó, eu estou atrasado mesmo, né? Como é que é o nome hoje? Você pega um DVD, você volta lá atrás, né? Isso aqui é... O espírito inferior só se recorda bem pouco de sua última existência. É o essencial para ele, porque é a soma dos progressos adquiridos, a síntese de todo o seu passado. Por ela, ele pode avaliar sua situação. Aqueles cujo pensamento não tenha sido impregnado em nosso mundo pela noção das pré-existências, durante muito tempo permanecem ignorando suas primeiras vidas, aquelas mais longínquas.
Por isso, a afirmação de diversos espíritos em alguns países de que a reencarnação não é uma lei. Estes não interrogaram as profundezas do seu próprio ser, não abriram o livro fatídico onde tudo está gravado. Conservam os preconceitos do meio terrestre em que viveram, e estes preconceitos, em vez de incitá-los a essa pesquisa, antes afastam-nos dela. São os espíritos que levam consigo suas ideias. Por exemplo, na época da codificação, os espíritos anglo-saxões, eles diziam que não tinham a reencarnação. Mas logo depois, né, com o amadurecimento dos estudos, das pesquisas, voltaram atrás e ratificaram a ideia da reencarnação. Os espíritos superiores, movidos por um sentimento de caridade, conhecendo a fraqueza destas almas, julgando que o conhecimento do passado ainda não lhes é necessário, evitam chamar a atenção delas para este ponto, a fim de evitar que vejam quadros dolorosos. Mas chega um dia em que, sob as sugestões do alto, a vontade deles desperta e eles vasculham aqueles recônditos ocultos da memória. Então, as vidas anteriores aparecem-lhes como uma distante miragem. Virá o tempo em que, sendo mais difundido o conhecimento dessas coisas, todos os espíritos terrestres, tendo recebido sólida educação sobre a lei dos renascimentos, verão o passado desdobrar-se a seus olhos, logo após a morte, e até mesmo, em certos casos, já durante esta vida, eles já terão adquirido a força moral necessária para assistir a este espetáculo sem vacilações. Então, quando a gente adentrar na pátria espiritual novamente, retornar, a lembrança do passado vem naturalmente. E alguns espíritos, já nesta vida, antes de passar por outro lado, começa a lembrar. A Lourdinha lembrou do seu passado. Ela falou comigo. Ela não entrou em mais detalhes, não deu tempo. Eu também não acreditava que ela fosse desencarnar. Deixei de aprender um pouco com ela. Mas foi lembrando, olha, eu fui fulana. Aconteceu isso comigo. Para as almas depuradas, a lembrança é constante. O espírito evoluído tem o poder de reviver a vontade no passado. Foi o que nós falamos. Em mundos mais elevados, essa reminiscência do passado, essa lembrança é natural. O Chico com certeza lembrava da vida dele. O Altivo, o Divaldo, tinham lembranças nítidas disso. De ver o presente com suas consequências e de penetrar o misterioso porvir, cujas profundezas iluminam-se-lhe por instantes com rápidos clarões, para que em seguida mergulhar novamente no sombrio desconhecido. Bom estudo, né? Muito bom o nosso estudo. Fizemos aí um tempo de aula de bastante compreensão. Então agradecemos ao mestre Leon Denis pelas palavras elucidativas sobre o esquecimento do passado, a bênção do esquecimento. Muito obrigado. Muito obrigado a Allan Kardec, que nos trouxe a doutrina espírita e com isso a possibilidade de hoje estudarmos outros autores, como Leon Denis. Que Deus os abençoe muito, que Deus abençoe a nossa casa e que a nossa casa continue no seu papel de divulgar a doutrina espírita, divulgar o nome de Allan Kardec, o nome de Leon Denis, o nome da doutrina espírita, divulgar o teu nome, Jesus, o teu amor pela humanidade.
Que seja então em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão altivo, das nossas queridas irmãs, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados sempre em nome de Deus, mas em nome de Kardec, de Leon Denis, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.